Boa noite, minha gente. Hoje aqui é mais uma aula de estatística. Vamos continuar aqui a aula de covariância, tá? Na aula passada a gente viu sobre covariância e a gente vai continuar falando sobre medidas de associação. Só que dessa vez a gente vai falar de uma medida um pouquinho mais avançada, tá? Na aula passada, covariância, a gente viu que ela serve apenas para dizer se algo é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, não diz mais nada além disso. Então hoje a gente vai aprender uma medida nova, chamada correlação. Essa medida vai além da covariância, justamente porque ela, além de dizer que você pode ser diretamente ou inversamente proporcional, ela ainda fala o quanto é. Ela te dá uma ideia assim, de quanto você é diretamente ou inversamente proporcional. Isso é muito importante e isso vai fazer uma grande diferença até na argumentação das pessoas. Porque você pode até falar, a covariância deu positiva, então ela quer dizer que é diretamente proporcional a essas duas variáveis. Mas se você parar para pensar, é diretamente proporcional, mas o quanto? Tipo, isso é muito importante. Se eu aumentar aqui em relação à quantidade de mosquitos, quantos casos de dengue eu vou ter? E vai ser muito relevante ou pouco relevante a quantidade de mosquitos com casos de dengue? Então a correlação, ela te dá um número, você quantifica e diz para as pessoas, olha só, isso aqui realmente vai fazer diferença. Então assim, a correlação é uma variável muito usada, tá? Para argumentação, até para você poder dizer para as pessoas assim, o que você quer. Eu quero esse aumento salarial porque justamente vai dizer que vai aumentar a minha produtividade, tem uma correlação alta. Você pode usar uns argumentos muito bons, assim, não precisa necessariamente esse. O que eu só quero dizer o que a gente vai estudar hoje é extremamente importante, tá? A covariância nem tanto assim, mas a gente viu covariância porque a gente vai usar ela para entender a correlação, tá? Então a gente meio que está subindo essa escada da estatística, tá? Aprendendo um pouquinho de cada coisa por vez. Então vamos que vamos. Então vamos ver aqui, gente, o exemplozinho de sempre. Dessa vez é nota de matemática e nota de estatística. Vamos ver, assim, você imagina, né, que existe uma correlação entre os dois, né? Um tá ligado ao outro. Quando alguém tira uma boa nota de matemática, geralmente vai tirar uma boa nota de estatística, porque no final você também usa matemática e estatística. Aí a pessoa foi lá e botou a nota um do lado do outro. E foi percebendo que geralmente, nota grande vem nota grande também no 1. 10 e veio 10 no outro também. Tipo, ela meio que acompanha. Essa pessoa aqui vendo esses dados todos aqui, faz a pergunta. Então, existe correlação entre uma nota de matemática e uma nota de estatística? Se vocês viram covariância, vocês podem dizer se é diretamente proporcional. Vocês também podem perceber, assim, por outros tipos de forma. Porque, assim, a covariância é legal, porque ela te dá um número, né? E ela vai te dizer mesmo. Mas você também pode ver, pelo menos, pro gráfico de dispersão aqui, que existe uma relação, Olha só, você consegue imaginar uma reta aqui passando entre esses pontos, tá vendo? Tem aqui a nota de estatística, tem aqui a nota de matemática, aí você vê aqui uma retinha, passando. Uma reta bem bonita, tá vendo? Que quando um cresce, o outro cresce junto. Então essa relação aqui não é perfeita, né? Você pode ver que um cresceu mais que o outro algumas vezes, um cresceu menos. Então, mas assim, ela existe aqui. Quando um tá, o outro vai junto. Então eles fazem bem um pro outro. A gente tem uma correlação aqui positiva, tá? Provavelmente a covariância é positiva também, se a gente fizer o cálculo. Correlação é bem legal, tá? E se vocês e a mesma coisa que a covariância, né? Você vai ter aqueles mesmos conceitos, tá? Quando é linear positiva, os pontos têm uma imagem reta ascendente, tem essa reta aqui, tá vendo? Nessa direção. Se for uma correlação negativa, a reta fica nessa outra direção, quando você pensa assim nos gráficos e correlação em si, tá? Então aqui, uma correlação positiva, quando um cresce, o outro cresce também. Linear positiva. Linear aqui, porque a gente só está aprendendo coisas lineares, que eu falei na outra aula. Tudo que a gente está aprendendo aqui é linear, tá, gente? A gente não vai aprender nada muito mais avançado que linear, até porque não é do escopo do curso. Então aqui é uma correlação linear negativa, tá decaindo agora. Quando não existe uma correlação linear, né, você pode ver que pode ter uma parábola, você pode ter outras coisas, uns efeitos bem diferentes, pode ter um S, uma curva diferente. E quando não há correlação, os pontos vão estar só espalhados assim em qualquer lugar, como está bem aqui. Então aqui, a correlação, gente, assim como a covariância, ela vai acabar te dando esse mesmo dado aqui, que é dizer se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Só que agora eu vou explicar por que ela é melhor que a covariância. Porque na fórmula da correlação, ela usa covariância. A correlação nada mais é, vamos ver aqui essa fórmula, dar um zoom nela. Correlação nada mais é que a covariância entre os dois números dividido entre o desvio padrão de cada número.
Então percebam aqui, a correlação ela usa tudo que a gente aprendeu até agora. Ela vai usar desvio padrão e vai usar a covariância da aula anterior. Então quando você pega a covariância e você divide pelos desvios padrões, você meio que faz uma adaptação no código da covariância para ela ter um limite. Vamos dizer assim, o limite da covariância é justamente a multiplicação dos desvios padrões de cada um. Aquele é o limite que ela pode atingir, o máximo ponto que ela pode atingir. Então assim, o quão longe está desse limite? É isso que a correlação vai te dizer. Ela vai dizer assim, quão bom é essa relação. Se ela tirar muito próximo do limite, quer dizer que ela tem uma correlação muito forte. Se não, quer dizer que ela tem uma correlação mais fraca. Essa fórmula é muito pequena. É uma fórmula só de covariância dividido por desvio padrão e desvio padrão. Só que eu acho que vocês já perceberam pelas aulas até aqui que apesar dessa fórmula ser pequena, ela engloba 3 fórmulas. Essas 3 fórmulas são muito trabalhosas, né? Vocês já devem ter percebido isso, porque é desvio padrão, que é muito cálculo para fazer, é 1 menos desvio elevado ao quadrado, né? E tem que lembrar que é média de desvios ao quadrado. E aqui também média de desvio ao quadrado, tudo, ainda tirando a raiz depois no final. E você ainda tem a fórmula da covariância, que também é complicadinha, né? Você tem aí os desvios multiplicados. Então é o seguinte, é muito cálculo, tá? Para fazer a correlação em si, ela é muito gasto computacional até, e gasto mental de vocês, né? Mas assim, o seguinte, o importante é que ela é importantíssima. Você vai fazer todos esses cálculos, mas ela ainda vai servir para muita coisa, porque ela vai além do que tudo que a gente aprendeu. E quando a gente vai fazer esses cálculos, gente, eu vou mostrar aqui um exercício que deixa ele mais fácil para vocês entenderem. Complete o esquema de cálculo do coeficiente de correlação para os valores das variáveis x e y. Então aqui é um exemplo que a gente viu até na aula passada mesmo, é aquele exemplo clássico, uma variável está descendo aqui, ó, 12, 10, 8, 12, 14, tá, depois subiu, né? E aqui está simplesmente subindo, 4, 6, 8, 10 e 12. Então essas duas variáveis aqui a gente quer saber qual é a correlação delas. O problema já vai ser mais fácil agora nesse sentido, porque o problema aqui já deu qual é a covariância do conjunto e quais são os desvios padrões do primeiro e do segundo. A covariância do primeiro é 2,4, o desvio padrão do primeiro é 2,04, desvio padrão do segundo é 2,83. Quando você faz o cálculo da correlação, você vai só fazer aqui a covariância dividido pelos desvios padrões, multiplicados, você vai achar aqui um número, 0,41, que é uma porcentagem, 41%. Então, aí que está o grande quê da questão. Como a correlação ela tem um limite, tá? O limite dela é 100% para a parte de cima, ou menos 100% para a parte de baixo, você tem aí um número que vai te dar uma coisa importante, tá? Vai te dar uma informação, vai além esse número, tá? Porque assim, tá, ali a gente viu 41% naquele exemplo. Tá, mas o que é 41%? 41% ele está perto do zero, mais perto do zero do que perto do 1. Então, 41%, 0,41. Então, ele está mais perto do zero do que do 1. O zero, a gente vai falar na correlação, que é basicamente não tem correlação. Que são dois números que pode até ser uma correlação positiva, mas a correlação é muito fraca. Tipo, está perto do zero. Quando estiver perto do 1, perto do 100%, a gente vai falar, cara, esses dois números são extremamente fortes, eles são positivos, é uma correlação positiva e é uma correlação positiva extremamente forte. O mesmo acontece quando a gente está falando da correlação negativa, tá? Você tem, quando estiver perto do zero, quer dizer que não tem correlação, mas se estiver perto do menos 100%, a gente vai falar que tem uma correlação negativa e muito forte. Vamos ver essa tabelinha aqui. Essa tabelinha aqui, olha só. A gente vai dizer então de 0 a 19% tem uma correlação muito fraca, de 20 a 39% tem uma correlação fraca, 40 a 59% ó, já está se afastando do zero e já está na metade. Tem uma correlação moderada. De 60 a 79% tem uma correlação forte e de 80 a 100% tem correlação muito forte. Então pensa assim, você agora tem um número não só que define se algo é inversamente diretamente proporcional, mas o quanto aquilo é. Quanto eles estão ligados um com o outro. Isso aqui é muito bom numa argumentação, gente. Você falar, se você investir na educação, quanto que isso vai influenciar no PIB? E você diz para alguém isso e diz, mas a correlação entre os dois ainda é muito alta, porque é de mais de 80%. Isso é uma ótima argumentação, é algo assim que se deve argumentar. Você tem que usar desses artifícios. Tá? Então a gente aprende todos esses cálculos até para vocês poderem argumentar melhor, para vocês irem nas outras aulas e falarem, olha só, eu cheguei nessas conclusões devido a esse número que eu cheguei na estatística. Então vocês estão entendendo como que isso é bom para vocês? Vamos aqui ver propriedades agora da correlação. Então
Então, gente, a correlação ela vai de menos 100% a mais 100%. Então ele vai de menos 1 a mais 1, tá? Isso aí é para onde vai a correlação. O coeficiente de correlação de uma variável é ela mesma, e ela mesma é igual a mais 1. Então se você botar uma variável e ela mesma, botar um do lado da outra, é a mesma coisa que você calcular a variância e o coeficiente de correlação no final vai dar 1, porque aí vai ser a variância em cima dividido pela variância embaixo, 1. Tá, a permutação das variáveis não altera o resultado. Se você fizer a correlação de uma com a outra ou de outra com uma, não vai alterar no final a correlação. É a mesma coisa que só mudar aquele gráfico, o eixo dele, e fazer assim com o eixo. Não sei se vocês estão entendendo isso. Somando ou subtraindo uma constante a uma ou ambas as variáveis, o coeficiente de correlação não se altera. Isso foi algo que a gente viu no desvio padrão e foi algo que a gente viu na covariância também. Não vai alterar se você fizer soma, justamente porque a gente está vendo só os desvios nesse caso. Só que, mais uma coisa importantíssima aqui, não vai alterar também na multiplicação. Justamente porque se vocês se lembram, na fórmula da covariância, ela também muda, né? A covariância, ela também vai mudar com a multiplicação. E os desvios padrões também vão mudar. Então aqui vamos dizer que se multiplica tudo por 2. A covariância vai ser então multiplicada por 2 ao quadrado, vai ficar aqui multiplicado por 4, e os desvios padrões vão ser multiplicados por 2 cada um. Então aqui embaixo também vai ser multiplicado por 4. Aí vai ficar 4 dividido por 4, vai um anular o outro. Então as multiplicações não alteram a correlação. Isso é muito importante. Por que isso é muito importante, gente? Porque é o seguinte, não importa a base de cálculo que você está usando. Então se você está fazendo um cálculo usando o real, assim, a correlação entre o ano e os preços dos imóveis no Rio de Janeiro. Aí você faz isso em real. Você pode fazer em real, você pode fazer em dólar, pode fazer em yuan. A correlação sempre vai ser igual, porque não importa a multiplicação, ela não vai acabar alterando a base, não vai alterar o cálculo da correlação. Então isso é uma coisa muito boa, porque você não apenas você tem como argumentar agora, você tem como argumentar até em diferentes línguas, em diferentes formas, em diferentes lugares. Você pode fazer a mesma argumentação com quilômetro ou com milha. Então assim, meio que universal. Você põe para o mundo inteiro poder discutir aquela questão quando no momento você calcula a correlação. Tá? Então isso abre leques não só para sua discussão, mas para a sua discussão se tornar internacional, tá? É isso que eu quero dizer também. Então você pode aí usar, quando você diz algo, quantidade de quarto e o preço do aluguel, você tira a correlação disso para você dizer que você tem que cobrar um aluguel mais caro devido à quantidade de quartos que você está alugando, você está usando uma base de argumentação que vai servir em qualquer língua, tá? Em qualquer medida, o pessoal conta com o dedo, ou sei lá o que for. Mas eu acho que eu dei um exemplo bem mal agora, né? Mas sim, eu acho que deu para vocês entenderem, né? Por que correlação é tão importante, porque o pessoal usa tanto até em artigos científicos. Porque justamente isso, você não vai alterar até se você alterar a base, tá? Se você fizer cálculo com galão, ou com litro, ou o que for, a correlação sempre vai estar lá para poder te ajudar na argumentação. Então, gente, por hoje é só. Aqui, tô deixando vários exercícios para vocês fazerem, tá? Tem os exercícios que já tem a covariância pronta e tudo mais, tem outros que não, só para vocês também se lembrarem um pouco das aulas anteriores, mas a maioria eu já botei aqui, Uhul. Então, gente, uma boa noite. Eu espero que vocês tenham dado uma olhada na correlação, essa é uma das medidas mais importantes. Então, e até a próxima semana.